Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre gráficos de ligação. Nesse vídeo a gente vai estudar os elementos uma porta, certo? São esses elementos que estão aqui descritos no canto do vídeo, ok? Então nos dois primeiros nós temos fontes de esforço e fluxo e nos outros três gráficos subsequentes temos resistores, capacitores e inércias nessa ordem, ok? Aqui nesse gráfico estão denotados também os traços de causalidade. Nós não sabemos o que é isso ainda, mas não se assustem que a gente vai dedicar um vídeo inteiramente só sobre esse tema de causalidade que é extremamente importante, principalmente quando a gente for obter as equações de estado, tá? Então comecemos trabalhando aqui com um quadro resumo, tá? Quais são esses elementos uma porta, tá? Primeiro, gostaria de falar sobre as fontes, tá? Basicamente as fontes são denotadas por SE e SF. Por que S? S do inglês de source, tá? Enfim. E SE é source of effort, SE, SF, source of flow, ok? Então, fonte de esforço e fonte de fluxo. Por sorte do destino, esforço e fluxo têm a mesma inicial em português e inglês, tá? Então a gente usa a mesma nomenclatura herdada aí do pessoal lá do MIT, tá? Então SE, SF, fonte de esforço e fonte de fluxo, nós vamos ver aqui exatamente o que representa cada uma delas, tá? O resistor é denotado com a letra R e guarda uma relação entre esforço e fluxo, ok? Uma relação algébrica entre esforço e fluxo. O capacitor é denotado pela letra C e guarda uma relação algébrica entre esforço e deslocamento, tá? A inércia, por sua vez, ela é denotada pela letra I e guarda a relação entre o momento e o fluxo, ok? Nós vamos ver tudo isso com calma. Agora eu só estou falando para vocês começarem a se ambientar nos elementos uma porta, tá? Vocês devem ter notado que agora a gente está denotando aqui os elementos uma porta já com o seu referencial de potência, com a sua referência de potência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esforço e fluxo o seu produto é considerado positivo quando quando o seu produto é positivo entrando no elemento resistor, ok? Então, claro, a gente vai falar sobre isso também quando a gente falar sobre cada um dos elementos, mas o que é importante a gente saber agora é que a meia seta, né, que é essa setinha aqui que eu vou pintar de vermelho aqui no resistor, a meia seta indica o referencial de potência em cada uma das ligações, tá? Isso vai ser importante para os elementos uma porta, porque os elementos uma porta que consomem ou dissipam, ou armazenam energia, eles devem sempre ter o referencial de potência recebendo, ou seja, chegando neles, tá? E o motivo disso é que as leis desses elementos devem sempre estar no primeiro e terceiro quadrantes, tá? Então esse é o motivo. As fontes de esforço, fluxo, os referenciais vão depender da modelagem, algumas premissas que nós adotarmos, tá? Pois bem, então esse é o resumo. São elementos uma porta, são resistores, capacitores e inércia. O resistor vai dissipar energia, capacitor e inércia armazena energia e as fontes provêm energia para um sistema, certo? São, no geral, as fontes vão ser, no geral, as entradas no nosso modelo no espaço de estados, tá? Beleza, então vamos ver cada um desses elementos no detalhe. Bom, as fontes, o próprio nome já diz, né? Então a fonte é um elemento que vai prover potência a um determinado sistema, tá? E qual vai ser a forma que ele vai prover potência? Bom, vai ser de acordo com o que nós especificarmos, né? Então a gente pode, por exemplo, determinar uma fonte de esforço em uma massa, por exemplo, vai ser uma força que é entrada para uma massa, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar uma força atuando em uma massa através da fonte de esforço, tá? E a fonte de fluxo é basicamente a mesma coisa, mas para o fluxo. Então, por exemplo, se a gente tem uma fonte de fluxo na extremidade de uma rigidez, por exemplo, a gente vai usar uma fonte de fluxo para estabelecer essa entrada no sistema, tá? O que é importante é o seguinte, que a fonte de esforço ou de fluxo sempre vai estabelecer apenas uma das variáveis de potência, né? A gente nunca vai poder definir arbitrariamente ambas ao mesmo tempo, tá? Isso é impossível. Então, por exemplo, se a gente impõe uma força em uma massa, a velocidade, ou seja, o fluxo dessa massa vai ser consequência
de todo o resto do sistema. Pode ser que essa massa esteja conectada a uma mola, um amortecedor, então depende de todo o resto do sistema qual vai ser o fluxo que vai ser resultado desse esforço, que é a força que você está aplicando na massa. A mesma coisa se aplica aqui na fonte de fluxo. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola, né? Imagine que eu tenho uma mola tá fixa a uma base fixa. Se eu aplico uma velocidade na sua extremidade, o esforço, ou seja, a força da mola, vai ser consequência da sua propriedade, certo? Da rigidez, basicamente, né? Que a gente aqui só tem uma mola, mas se eu conecto essa mola a outras partes do sistema, claro, todo o esforço que essa mola vai gerar nessa fonte, né? Como ela vai reagir a essa imposição num fluxo, vai depender de todo o resto do sistema, tá? Beleza, então fontes de esforço e fluxo sempre vão ser entradas no nosso modelo no espaço testados, tá? Beleza, agora vamos estudar, pessoal, o elemento que vai denotar dissipação de energia, né, que é o resistor. Pois bem, o resistor ele sempre vai estabelecer uma relação algébrica entre fluxo e esforço. Pois bem, qual que vai ser, por exemplo, uma relação linear? O esforço igual a resistência vezes o fluxo, ou o fluxo vai ser o esforço sobre a resistência, tá? E aí no domínio elétrico, no domínio mecânico ou hidráulico, a gente vai ter cada um os seus exemplos. Por exemplo, no domínio elétrico, a gente tem os resistores. Se no domínio elétrico o meu esforço e fluxo são, respectivamente, tensão e corrente, a resistão ou queda de tensão no resistor vai ser exatamente a relação de resistência, tá? Agora, no domínio elétrico, a gente tem uma relação, por exemplo, no amortecedor entre força e velocidade. Uma relação algébrica, certo? Um amortecedor tem uma força de acordo com uma velocidade relativa nas suas extremidades, certo? Então, a força sendo igual a B vezes V, onde força é um esforço e V é um fluxo, exatamente um amortecedor pode ser representado num grafo de ligação como um resistor. E existem outros exemplos de resistores e cada domínio vai ter o seu análogo e cabe a cada um que vai aplicar a metodologia de grafos em um determinado domínio estudar quais são essas relações, ok? Pois bem, então esse é o resistor. E vocês veem que o resistor ele já está aparecendo aqui com a meia seta apontando para ele, tá? E isso, como eu falei anteriormente, o motivo disso acontecer é que a lei desses elementos, ou seja, a relação entre esforço e fluxo, é descrita através do seu primeiro e terceiro quadrantes, certo? Então, se eu desenho aqui o esforço e o fluxo, a minha lei, para ser uma função bem definida, ela vai ter que ser descrita no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, tá? Então, por esse motivo, a gente sempre usa a meia seta apontando para o resistor e vai usar também para o capacitor e para a inércia nas leis que a gente vai falar aqui na frente, tá? Então, o próximo elemento na porta é o capacitor. O capacitor vai guardar uma relação entre deslocamento e esforço, né? Então, quem são exemplos de capacitores? Basicamente, capacitores e molas, né? No geral, molas no sentido geral de rigidez, né? Então, uma força, por exemplo, a mola, força igual a kx, na sua relação linear. Se força é o esforço e x é o deslocamento, então o capacitor é exatamente uma mola, né? Pode ser representado assim no grafo de ligação, tá? E o próprio capacitor elétrico, né? Pois bem, agora o último elemento, uma porta que nos falta definir, é o elemento de inércia, né? E qual é o elemento de inércia? Bom, basicamente o que guarda a relação entre momento e fluxo, tá? Então, quem guarda uma relação algébrica entre momento e fluxo vai poder ser descrito através do elemento inércia nos grafos de ligação, tá? Pois bem, quais são exemplos desse elemento de inércia? No domínio elétrico vai ser o indutor, tá? E no domínio mecânico vai ser os próprios elementos de inércia, né? Ou seja, as massas em deslocamentos de translação ou momentos de inércia em movimentos de rotação, tá? Pois bem, então agora a gente agora de acordo com essas leis que a gente acabou de estabelecer, a gente pode revisitar o tetraedro dos estados, né? Que se vocês lembram bem, o tetraedro dos estados já estava bem definido
para a relação entre momento e esforço e para a relação entre fluxo e deslocamento, que é a relação trivial de cada uma de acordo com as definições que a gente fez, né? Agora, quem são as outras arestas do nosso tetraedro? Bom, a relação entre esforço e deslocamento, como nós já falamos, é guardada, pelo capacitor. A relação entre esforço e fluxo, como aqui, é dado por quem? Pelo resistor, certo? E a relação entre momento e fluxo é dado pela inércia, certo? Então, isso fecha todas as relações possíveis que a gente poderia ter nesse tetraedro dos estados, tá? E é bom ter isso em mente porque cada uma dessas arestas a gente vai usar essas relações com certa frequência, tá? Então, eventualmente a gente vai ter que voltar aqui para esse tetraedro para fazer algumas análises, tá? E no próximo a gente vai ver os elementos duas portas, que são apenas dois, tá? Nesse caso a gente tinha 4 tipos, são as fontes e os 3 tipos, são resistor, inércia e capacitor. Os elementos duas portas a gente vai ver que a gente só tem apenas 2, tá bom? Beleza, fiquem bem e até o próximo vídeo.